Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom chegar até você com mais um programa Gente de Fé. E como eu gosto sempre de dizer, nosso programa é nós podermos assim experimentar as graças de Deus na vida de um povo que Ele já conquistou. Existe o programa PHN, por exemplo, que traz a conquista de Deus, né, na vida do povo, de um Deus que vai conquistando as pessoas numa história de conversão. Aqui não, nosso programa é o pós-conversão, o que acontece com essas pessoas para que elas possam se tornar então gente de fé. Né? Muitas vezes a gente, quando está no caminho com Deus, a gente pensa que tudo é mar de rosas, tudo é tranquilo, tudo é na paz, mas eu sempre gosto de dizer que o nosso acordo não é com ninguém deitado numa rede na beira da praia, mas é com alguém que foi pregado na cruz. Então, se este é o Senhor da tua vida, seja bem-vindo. Puxa a sua cadeira, se sente aqui na nossa sala de estar e hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Fabiano Moura São Pedro. Bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado, Padre. Obrigado mesmo. Uma alegria poder estar aqui com vocês, partilhando aí dessa fé, né? Muito bom. E eu já começo aqui pelo seu nome, né? Porque Fabiano Moura São Pedro. São Pedro é sobrenome, então? Sobrenome. Família São Pedro. Meu pai se chamava-se José Joaquim São Pedro, né? Meu avô também, Ranulfo São Pedro. Então aí o pessoal pensa que é promessa, né? Fala, não é promessa, é o meu sobrenome mesmo. O sobrenome mesmo de São Pedro, é a família então do São Pedro. E família de São Pedro então quer dizer que a graça do céu já esteve sobre você desde o começo com um chamado específico. A gente vai lá na frente agora, a gente vai aqui no presente para depois nós voltarmos para o passado. Certo. São Pedro foi fundador, né? São Pedro foi aquele que Jesus escolheu como aquele que ia levar adiante a igreja. Sob essa pedra edificarei a minha igreja. E você também é um fundador, né, de uma comunidade. Que comunidade que é? Como é que foi isso? A comunidade chama-se Immanuel e as pessoas perguntam, né, por que não Emanuel e Immanuel, né? Sim. Eu sempre respondo que o Immanuel significa esse Deus que habita dentro do coração do homem, Deus dentro, né? Uhum. E a comunidade ela tem 12 anos, ela foi fundada na festa da Santíssima Trindade de 2009, mas nós já caminhávamos juntos desde 2005, mais ou menos, esse processo de discernimento. Uhum. Mas a gente tem como data fundacional mesmo a Santíssima Trindade de 2009, quando Deus disse ou vocês vão, né? E aí nesse dia a gente então teve a fundação da comunidade. Relacionando com São Pedro, porque São Pedro funda a comunidade de Jerusalém sobre ele, né? A comunidade de Jerusalém, a comunidade cristã de Jerusalém, e Deus o pede que vá a Roma. Né? Antes disso, a gente vê pelo livro dos Atos dos Apóstolos tantos momentos que São Pedro foi em vários lugares e não se narra nos Atos dos Apóstolos a sua ida para Roma. Mas em Roma tem digamos assim, os rastros de São Pedro. E tem aquela famosa frase Quo Vadis, que significa, né, São Pedro estava saindo de Roma, desistindo por causa da perseguição, do medo, de todas as coisas que estavam acontecendo ali. Nero já fez, né, o imperador Nero fechando o cerco em relação aos cristãos e São Pedro fala, eu vou dar o pé daqui. E ele vai, né, até uma avenida, né, que chama Via Ápia, em Roma, e São Pedro ia embora de Roma. E aí ele encontra Jesus pelo caminho. E São Pedro vai lá e faz a pergunta, Quo vadis? Onde o senhor vai? E aí Jesus responde para Pedro, estou indo para Roma morrer na cruz novamente, porque você não entendeu nada do que eu te pedi. Teve isso na sua vida? Teve. Vontade de largar tudo e falar, Senhor, estou saindo dessa loucura. Teve, com certeza. Vários momentos que a gente não vê nada, né? E se a gente não tiver essa plena confiança, a gente não fizer memória do que ele disse, né? Porque tudo que ele disse é ponto final, né? E então eu preciso sempre estar voltando nesses momentos de escuridão, de querer
embora. Preciso voltar a fazer memória da palavra que Ele me deu, das profecias que Ele trouxe, e sempre fazer essa memória desde o primeiro chamado, entender, não tem como ir embora, né? Não dá para poder ter nenhum tipo de justificativa daquilo que já é, né? Então, a gente volta... no argumento, né? Entende, de verdade. Então, mas a gente de fé passa por isso, né? Por esses momentos de escuridão em que a gente quer ir embora. Mas quando a gente faz memória, vai embora para onde? E vai fazer o quê? Diante do chamado de Deus, né? Nós vamos chegar lá atrás, mas eu queria saber uma situação que você se deparou, né, dentro da comunidade, uma situação de fé que você viveu, que você falou, não dá. Uma, pelo menos. Uma situação, quando a gente passou por um momento que a gente chama de peneira, quando os membros começam a ir embora, né? A gente passa por um momento assim que fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que está tudo certo? Será que não está? Né? Por onde ir? Né? E já cheguei a pensar mesmo que não, que realmente acabou, não tem nada disso, é coisa da minha cabeça, né? Mas Deus sempre traz esse renovo. Mas um momento específico foi esse, os momentos da peneira, né? Que acontece, que é normal, né? Que os membros, enfim, vão embora, né? E a gente vai aprendendo e vai se formando com tudo isso. Mas foram momentos difíceis mesmo, assim, de lágrimas, de questionamento, será que é da minha cabeça tudo isso? Será que é vontade de Deus? Mas a gente vai passando e vai se formando e vai amadurecendo. Você falando isso porque os estudiosos, né, principalmente os especialistas em carisma de fundação, eles dizem que essas noites escuras, os fundadores, eles vivem muito. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que não foi da minha cabeça? Principalmente quando vão aparecendo as crises institucionais que nós chamamos, né? Que é justamente a peneira, como você está dizendo, a escassez de vocação, as pessoas que entram e começam às vezes a dar escândalo e tantas outras coisas, que a gente sabe que onde tem pessoas tem todas essas possibilidades. Sim. Né? Então é uma das noites escuras dos fundadores esta pergunta. Será que é coisa da minha cabeça? Né? Mas você falou uma coisa interessante aí, eu não posso me esquecer dos momentos em que Deus foi me formando, me moldando, me dando palavras. Mas você não tinha clareza desde que nasceu, né? Sobre todas essas coisas. Nenhuma. E quem foi o Fabiano antes da comunidade Immanuel? Bem, o Fabiano, ele foi uma pessoa que os meus pais católicos, né, mas aqueles católicos que iam na missa de vez em quando, mas nos colocou na catequese, a gente fez catequese, primeira comunhão, crisma, e era bem atuante na comunidade na época, né, sempre muito envolvido também nas questões das pastorais na minha paróquia, na minha comunidade onde eu participava, mas teve um momento crucial aí, né, onde eu tive, de fato, um encontro pessoal com Jesus, né? Eu o conhecia, mas diante dessa experiência que eu tive, a minha vida, ela mudou de verdade, né? Eu era uma pessoa, né? E Deus, diante desse encontro que eu tive pessoal com Ele, através do batismo no Espírito, eu tive uma experiência muito grande, muito profunda do amor de Deus. Eu não tinha experimentado o amor de Deus. Eu servia a Deus, eu estava ali o tempo inteiro no serviço, mas eu não o conhecia. E eu me lembro que eu devia ter uns 14, 15 anos de idade. Tinha um pessoal que aplicava um encontro chamado Querigma, no pátio do colégio, no centro de São Paulo, aqui em São Paulo. E eles foram aplicar esse encontro numa casa de retiros da Diocese de Santo Amaro. Antigamente lá era o Instituto MEAC, hoje é a casa de retiro da comunidade Shalom de Santo Amaro. E eu me lembro que nesse momento eu fui levado pela minha irmã, né? E teve todo o querigma, né? E no domingo nós tivemos uma fila. E eu fui para essa fila. E chegando lá, sem saber o que era. E quando foi se aproximando, Jesus estava exposto, né? E nós nem tínhamos essa experiência com o Jesus Eucarístico, né? Padre, eu só sei que ali as minhas pernas começaram a tremer,
um choro que não acabava mais. E Você, um adolescente, né, 14 anos. E a minha perna tremia, não conseguia saber o que estava acontecendo, e as lágrimas vieram. E naquele momento ali, eu tive um encontro com Jesus, assim, que foi apaixonante. Quando eu lembro, assim, eu tentava dar risada, chorar, porque na Eucaristia ali, né, naquele momento. Então, para mim, assim, para nosso carisma, né, a Eucaristia como ápice ali, naquele momento, diante de Jesus Eucarístico, eu tive essa experiência do batismo no Espírito, né? E depois disso, claro, a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai querendo mais desse Deus. Muito interessante você falar, porque me lembra uma frase célebre de Jó, né? Sempre ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, você vivia essa experiência como, infelizmente, muitos católicos ouviram falar de Jesus, mas ainda não ouviram, ainda não tiveram essa experiência de encontro pessoal com Jesus. Para mim é muito importante o que o Papa Emérito Bento XVI escreveu na sua primeira encíclica, Deus é Amor, né? No início do ser cristão não existe uma grande ideia, nem uma atitude moral, mas o encontro com uma pessoa que dá um novo significado à existência. Ou seja, o verdadeiro ser cristão não é apenas uma catequese que às vezes a gente faz para uma primeira Eucaristia, uma crisma. Não é somente uma atitude moral, como o Papa vai dizer, não é somente fazer isso e não fazer aquilo, mas o que realmente nos faz cristãos é termos a experiência desse encontro pessoal. E aquele menino de 14 anos teve, e dali, como você disse, você não foi assim uma pessoa, graças a Deus, né? Você não foi ali uma pessoa que viveu as arruaças, as coisas mundanas, aquelas coisas todas, e você foi preservado até os 14 anos, e dali em diante as coisas começaram a ficar um pouco mais claras para você. Só que aí a vida segue. E aí? A vida segue, e diante dessa realidade a gente continuou lá no grupo de jovens com a nossa vida, né? Eu me lembro que também nessa época a gente ia meio que fugido para as missas do Padre Marcelo Rossi, naquele momento em que era na Perpétuo Socorro ainda e tinha um chão de concreto, né? Ele estava começando, e para a gente tudo aquilo era diferente, tudo aquilo para a gente era... Tinha Canção Nova em Santo Amaro, na rua Júlio Verne, não esqueço até hoje, né? Uma travessa da João Dias, tinha uma Canção Nova lá também, a gente sempre naquela curiosidade, né? E a minha irmã conheceu a Canção Nova primeiro que eu, né? E ela chegou em casa assim encantada com tudo que ela viveu nesse encontro que ela foi lá, nessa casa que tinha ali perto da Avenida João Dias, na Júlio Verne, né? E algo que ela falou para mim no quintal de casa, que foi algo que ficou dentro do meu coração por muitos anos, que ela falou assim: Fabiano, eles vivem como os Atos dos Apóstolos, né? Então aquilo para mim ficou tão marcado, né, que depois de um bom tempo, né, fazendo memória, eu lembrei desse fato. Né, que ela teve essa experiência com Deus também na Canção Nova depois, e ela me disse isso: eles vivem como os Atos dos Apóstolos, né? É tudo em comum. E aquilo dentro de mim cresceu de uma forma, né, que ao mesmo tempo uma curiosidade para entender o que era isso. Como é que era viver tudo em comum, como é que era viver como os Atos dos Apóstolos, né? E diante dessa caminhada, né, depois dos 14 anos, eu tinha uma pessoa que tinha muita dificuldade de tomar uma decisão, sabe? Assim, muito medo dentro de mim. E quando Deus soprava no meu ouvido alguma coisa que eu precisava dar à minha vida, eu sempre corria para um outro lado, né? Então, nessa, eu falei assim: eu quero ser bombeiro. Vou ser bombeiro, vou estudar, eu vou salvar vidas, tá, né? E aí, a minha irmã trabalhava numa época que ela conhecia um pessoal de um batalhão aqui no Vila Mariana, e eu vou estudar porque eu quero fazer uma prova, eu vou fazer. Mas aí eu pensei: eu vou fazer um curso de enfermagem então enquanto isso, porque daí eu vou me preparando para os concursos, tal, fazer um curso de enfermagem pode me ajudar também, porque eu queria trabalhar no resgate. Sim. E aí eu fui fazer Cruz Vermelha aqui em São Paulo, né? Fiz um ano de Cruz Vermelha, tudo, e essas indas e vindas acabou que
que arranjei um emprego na área, né, no primeiro laboratório aqui em São Paulo, e depois eu entrei no hospital, né? Mas tudo isso, por detrás do profissionalismo, do cara que estava trabalhando, querendo conquistar com projetos pessoais, tinha algo que não estava inacabado dentro de mim, né? A minha vocação, o meu chamado, Deus estava me chamando, né? Aí eu me lembro que em meados de 2001, 2002, eu conheci a Toca de Assis, ali no Butantã, eles tinham uma casa, então o meu trabalho era muito pertinho de lá, então vivia na Toca, até achava que Deus queria que eu fosse toqueiro, as pregações do padre até então, e aquela coisa, os ralés de Franca, os tocão na Canção Nova, né? Mas aí Deus, através de um sacerdote na nossa paróquia, porque nós éramos jovens muito ativos também, né? Sim. Disse para nós assim, será que vocês não estão entendendo que Deus quer algo de vocês? E aí que começa a história, de fato, da comunidade Emmanuel, né? De olhar para nós, né? E entender que Deus queria algo, mas o que é o quê? Né? O que Ele quer de nós, né? E aí começou o processo de começar a entender o que Deus queria. Aí adoração, oração, vigília, até a gente poder entender, não, Deus quer de nós comunidade. E aí começou o processo de entender aquilo que já era, né? Essa realidade que você falou do profissional, porque assim, você tinha ali quantos anos, mais ou menos? 19, 20. Eu comecei a trabalhar na enfermagem com 19 anos. Com 19 anos. Isso. Então, hoje em dia, nós temos muitos, né? Eu falo porque eu sou pároco da Paróquia Santa Cândida e, às vezes, a gente se depara com muitos jovens neste questionamento. Muitos jovens que às vezes, estão no grupo de jovens, muitos jovens que estão... lá nós temos o grupo dos jovens sarados, enfim, tantas realidades do jovem e, muitas vezes, esse questionamento, o que eu vou ser? Eu preciso de uma faculdade, eu preciso de um trabalho, eu preciso disso, daquilo, aquilo outro, mas que muitas vezes aquele ardor missionário, principalmente neste tempo, ele pode ser, pode não diminuir, mas pode ser assim colocado como meio que confuso, né? Aquele ardor primeiro lá, né, no seu caso, dos 14 anos, aí veio aí esse profissionalismo, essa coisa toda, como muitos jovens dessa idade. Aconteceu com você isso de que o profissional apagou um pouco o missionário ou, no seu caso, reacendeu ainda mais forte? Como é que foi? Não, a primeira opção ela é mais assim, verdadeira comigo, porque começa a vir os encantamentos, né? As propostas de emprego, salários, né? As coisas, né? O ter, o poder, enfim, o homem tem essa tendência a querer a coisa boa, né? Claro. E aí a gente, no meu caso, começou meio que esfriar isso dentro de mim, como segundo plano, né? Tipo, eu sabia, eu tinha dentro de mim essa coisa, não, Deus me chama para algo a mais, eu sempre tinha isso como algo a mais, mas não sabia se era um lugar específico, mas nunca imaginaria que seria eu que estaria à frente disso, entendeu? Mas sim, eu diria que ofuscou, porque depois de trabalhar 7 anos em uma empresa, num laboratório grande aqui em São Paulo, fui para um outro hospital, maior ainda, com nome, enfim, né? Ganhava-se muito bem, poxa, para um cara solteiro, morava com os pais, né? Minhas férias eram viajando pelo mundo aí, né? Então, assim, vai ofuscando, sim, né? Vai perdendo aquela, né? Mas eu acredito que é como Adão, que às vezes se esconde no jardim e Deus vai atrás enquanto não acha. Onde estás, onde Adão? Estás, né? Então, enquanto eu não respondi de fato aquilo que era, que sempre foi, não veio essa paz, né? Essa paz que não é a paz que a gente está acostumado com a paz do mundo, que Jesus fala, né? Mas essa paz... A paz inquieta. É a paz inquieta, né? Porque paz, Ave Maria, né? Mas assim, a paz inquieta. Só esse negócio aí, um dia nós estávamos lá na paróquia, chegou e estava faltando um ministro, né? Os ministros da Eucaristia estavam faltando ali, a gente estava próximo da missa, eu fui lá e chamei uma senhora, que era ministra, ela estava lá, não era a escala dela, ela estava ali quietinha, rezando o texto dela. Eu falei, Dona Luzia, vamos ali que está faltando ministro, né? Aí ela, vamos. Aí mas a senhora fica na paz? Ela falou assim, claro,
Jesus, ele me dá a paz, mas ele não me deixa em paz. É isso aí. Não é? Justamente. Ele nos dá a paz, mas ele não nos deixa em paz. Isso mesmo. Né? Foi essa experiência que eu tive, né? Porque eu pensava que, não, vai dar tudo certo, eu vou servir Jesus do jeito que tá bom, né? Já tinha a comunidade, não, é só aliança. No meu pensamento, é só aliança, é só aliança. Não, aí nesse caso já tinha comunidade? Já tinha comunidade, né? A comunidade, como eu disse, né? Eu comecei a trabalhar em 2001, a comunidade começou a crescer dentro de nós em 2005, e em 2009 ela foi fundada, né? De fato. E eu já trabalhava, né? Então na minha cabeça, não, tá bom assim. Mas está bom assim, todas as vezes que eu estava com ele, sozinho, na adoração, ou que eu ia para algum encontro das novas comunidades, alguma coisa nesse sentido, dentro de mim eu sabia que não era só aquilo. Deus queria de mim algo maior. E eu tinha que dar um passo. Né? Os membros te cobravam este passo? Cobravam, não de forma verbal, mas eu precisava dar mais. Né? A própria missão estava pedindo isso. Né? Eu não estava dando conta, digamos assim, do suporte, enfim, né? Eu sabia que eu precisava dar um passo a mais, na fé de fato, né? Mas isso também foi algo bem interessante que aconteceu na minha vida também, nesse momento, desse passo que eu tive que dar. O que aconteceu? Assim, eu já estava estabilizado no meu emprego, né? Trabalhava num baita hospital aqui em São Paulo, né? Muito bom, por sinal, não tenho o que reclamar nada, né? E quando chegou o momento em que eu tive que decidir, não foi nem aqui no Brasil, né? Eu ia participar do Encontro Internacional da Renovação Carismática, Pentecostes, lá em Israel. E tinha um paciente na época que eu fui fazer um trabalho dentro do hospital mesmo, na oncologia, e fui aprender a funcionar os portocates da vida lá. E aí fiquei na oncologia um tempo, né? E eu fui conhecendo os pacientes, que os pacientes vêm, vão, voltam para casa e tal. E diante disso, eu conheci um paciente que me deu de presente metade dessa viagem, né? E eu fui para esse Israel achando que eu ia ser mais um turista, né? Depois eu ia para Roma, né? Francisco tinha acabado de ser eleito Papa, vamos embora, né? E dentro de mim, né? Eu querendo camuflar aquilo, mas não, né? Chegou a hora. E eu tive uma experiência de Deus dentro do Mar da Galileia, justamente onde ele encontrou Pedro e fez a pergunta para ele: tu me amas? E eu me lembro que eu estava com a calça jeans aqui no joelho, dentro, assim, porque aquela é bem cristalina a água, é bem bonita, né? E ali, padre, eu tive parecia que estava só eu, e aquela imensidão de água e eu ali. E eu ouvi 3 vezes: tu me amas? E eu respondendo: claro. E por último: mas Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E diante dessa palavra que eu disse, veio ao meu coração: então volta e faz o que você tem que fazer. Ali eu acho que as minhas lágrimas dobraram o tamanho do mar, né? Que eu só chorava, e estava decidido a tomar mesmo, de fato, essa decisão, né? Eu vou voltar e eu vou fazer o que precisa ser feito. Né? E aí aconteceu tudo diante da vontade de Deus, de muito medo, mas as coisas aconteceram. Deus seja louvado. E nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu daqui a pouco. Mas eu queria fazer algumas perguntas para você. Você ama realmente o Senhor que te ama? Você busca realmente aquele que tem te buscado? Onde você está? Frente a tantos planos, né, como o Fabiano está dizendo que tinha, tantas propostas, tantas coisas que o mundo oferece que não são ilícitas, né? Você estava lá dentro do hospital, você também estava, de uma maneira ou outra, ajudando pessoas, obviamente, né? Mas Deus tinha mais para você. Será que Deus não tem mais para você também? Será que Ele não está pedindo que você também faça alguma coisa, como Deus pediu para o Fabiano? Tu me amas? Então volta e fazes aquilo que tens que fazer. O que será que Deus pede para você hoje?
Muitas vezes eu falo assim, Fabiano, eu até brinco, né, na paróquia avisando, chamando as pessoas. Minha gente, vamos deixar de esquentar banco apenas. A igreja precisa de muitas pessoas. Como precisa do Fabiano, como precisa de todos os membros da comunidade dele, como precisa de mim, como precisa de você. Mas aí a resposta tem que ser partindo de uma pergunta dele. Tu me amas? Pense um pouquinho na resposta que você vai dar. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí não. Daqui a pouquinho a gente volta para entender onde o Fabiano foi levado e o que aconteceu. E se deixe provocar por aquilo que Deus falou a ele. Tu me amas? Se sim, volta e faça aquilo que precisa fazer. Daqui a pouquinho a gente volta. Será que a resposta para a pergunta de Jesus a você foi positiva ou foi negativa? Tu me amas? Essa foi a pergunta que o Senhor te fez. Essa foi a pergunta que Jesus fez para o Fabiano lá no Mar da Galileia. E ali em diante, sim, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, de uma forma muito mais carinhosa ele respondeu, mas se fosse do nosso jeito, fala assim, então deixa de enrolação e faz o que tem que fazer logo, né? E aí, Fabiano, como é que foi assim, então, voltar com comunidade feita, com comunidade fundada e dar os passos? E quais eram esses passos que Deus te pedia que você já tinha no coração? Pois é, até então, quando a gente estava no outro continente, estava firme e forte, né? O avião pousou aqui em Guarulhos. Deu a tremedeira. Meu Deus, né? Mas eu vou até se o senhor pediu, né? Vamos lá. E aí começou esse processo de como se dará isso, né? Porque também tem essa pergunta, né? Como se dará isso, né? É a pergunta de Nossa Senhora, né? Como se dará isso? Mas aí, de fato mesmo, Deus vai movendo as coisas quando é da vontade dele, a gente só precisa se abandonar mesmo, né? E eu voltei para o trabalho depois, né? E conversando com a minha chefe direta, né? Subi na sala dela, conversei com ela, né? Nossa, dei um testemunho lindo para ela. Ela olhou para a minha cara e falou assim, você não quer procurar um psicólogo? Você está ficando assim, meio diferente. Tadinha, né? Ela não entende tudo, né? E aí eu falei, não é isso, né? Eu precisava mesmo, né? De ser mandado embora, porque eu precisava arrumar umas coisas da minha vida também, né? E fui falar com meus pais, aí foi horrível também, porque não entenderam nada, né? Eu tava ficando, meus familiares, tá louco esse menino, tá louco. Como é que ele vai fazer isso, né? Nessa estabilidade da vida dele, tudo tão caminhando. Puxa vida, o rapaz já formado, já quase formando, tem carro, tem uma vida boa. O que você está inventando com isso, né? Mas aí não, eu diante de uma vida muito amedrontada, digamos assim, com os meus pais, né? Porque era eu ali que cuidava, era eu que administrava muitas coisas na minha família, né? Mas eu ouvi uma frase também, né? Uma vez que me acalentou muito, né? Cuida dos meus, que eu cuido dos seus, né? E aí foi essa experiência que eu fiz, né? Só que o hospital em si, ele não mandava embora, não é assim também, né? Uma empresa, não dá para mandar embora ontem, né? E aí eu fui pedir com uma pessoa, depois eu pedi para outra pessoa, que era acima dessa pessoa, né? E por providência, né? Eu conhecia, porque é um hospital que é administrado por senhoras, né? E eu conhecia uma dessas senhoras, né? E eu encontrei com essa senhora na fila da confissão na paróquia São Gabriel, ali no Itaim. Oh, meu né? Deus. E aí a gente... Bendita confissão. Ela conversando comigo, né? Ah, tal, você trabalha aqui? Eu falei, não, eu trabalho perto, tal. E você gosta? Eu falei, gosto, né? Aí falei o nome do hospital que eu trabalhava e ela, nossa, mas eu sou uma das diretoras desse hospital na época, né? Era um grupo de senhoras, né? E aí a gente conversando, eu contei a minha história para ela. Resumindo, quando terminou a confissão, ela olhou para mim e falou assim, eu vou te ajudar. Passou-se um tempo, né? Chegou até o presidente do hospital lá, quem estava lá em cima, no topo, soube da minha história. E eu me lembro que a gente fica meio revoltado às vezes, né? Aí um dia até fui embora mais cedo do trabalho, né? Não tinha mais paciente, falei, vou embora. Aí no outro dia, cheguei no hospital, a minha chefe me ligou, né?
preciso falar com você. Falei, pronto, a câmera me pegou, agora eu tô ferrado. Ah, beleza, vai. Já que eu fui embora, tem que pagar pelas consequências, né? Aí eu subi, ela olhou para mim, deu uma risada, e falou, você tá bem? Eu falei, tô, graças a Deus. Pois é, senta aí. Aí eu falei, agora eu que pergunto, tudo bem? Ela, pois é, você conseguiu. Eu falei, sério? Conseguiu o quê? Ela, você não faz mais parte do quadro de funcionários do hospital, né? Aí qualquer pessoa ficaria triste com a notícia dessa. Aí eu levantei, abracei ela, agradeci, não sei o quê. E na minha cabeça, puxa vida, julho tem jornada. Eu, ó, Rio de Janeiro, né? Mas ela falou assim, não, tudo bem, você vai ser desligado, mas só a partir de agosto. Não dá para ter tudo também, né? Aí eu trabalhei o mês de julho, tudo. E aí, padre, fui mandado embora. Começou todo um processo de organizar a minha vida também, né? Financeira, as coisas que eu tinha que pagar. Dei meu carro para minha irmã e larguei tudo mesmo, né? E aí, quando foi na apresentação do Senhor, de 2014, nós demos entrada, né? De fato, começou a comunidade de vida. Porque a gente tinha que estruturar, né? Eu fui mandado embora em agosto, a gente tinha que estruturar. Já tinha uma casa de missão, a gente teve que ver uma outra casa, porque tinha uma menina também que ia dar o passo comigo, mais um outro rapaz. Então tinha que ter uma casa para ela, porque não podia ser junto e tal. E a gente foi organizando tudo isso. Ou seja, dentro da comunidade mesmo já tinham membros que ansiavam este né? passo. Inclusive, se não fosse por eles também, eu acho que eu não estaria aqui hoje, né? Eles me ajudaram muito nessa coragem também. Um deu coragem para o outro, né? Sim. E aí a gente começou, então, em fevereiro de 2014, a comunidade, né, o L de Vida, na comunidade Emmanuel. E aí começou de fato essa aventura aí que eu posso dizer que se não fosse a comunidade, se não fosse essa minha entrega de vida total a Deus, eu não sei nem onde eu estaria, na verdade. E aí vocês começaram a viver como os Atos dos Apóstolos. Isso. Aí a gente começou a viver como os Atos dos Apóstolos. Né? E tem algo interessante também, um parêntese, que mesmo vivendo tudo aquilo que eu vivi, né, eu tinha essas dúvidas ainda dentro de mim. E aí eu teve um encontro das novas comunidades na Canção Nova, de Cachoeira, e lá fomos nós para lá, né? E eu encontrei com uma mulher lá, que é cofundadora de uma comunidade chamada Oasis, de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, né? E eu precisava falar com ela, né? E quando eu encontrei com ela ali lá em cima, né, naquela correria, eu falei, Gislaine, eu preciso falar com você. Ela olhou para mim e disse assim, é a hora. E foi embora. Simplesmente. Estes místicos com essas respostas, puf. É a hora. E foi embora. Aí eu falei, não, quer saber de uma coisa? É isso mesmo. Aí, padre, a gente se organizou tudo e começamos a viver, né? Fomos procurar formação, fizemos a escola de formação para comunidades novas lá em Caxias do Sul, na comunidade Oasis, fizemos a escola de formação lá. E essa escola trouxe para a gente também esse divisor de águas, porque a gente começou a tocar em várias realidades humanas, né? de pessoas, de situações, mas como Deus foi bom com a gente. Assim, eu conheci um padre que ele dizia, enquanto está fora, só se vê os anjinhos. Bota para dentro que se vê os demoninhos também. É isso mesmo. É bem assim. É bem assim. Hoje vocês são quantos na comunidade de vida? Hoje na comunidade de vida somos em 5. Em 5. 5. Na Né? comunidade de alianças tem mais? Uns 12 ou 13, 12, 13. por aí. Não sei de cor agora não, mas é mais ou menos isso. Né? Vocês estão em que lugar? Nós estamos situados na Diocese de Santo Amaro e nós temos uma casa no Jardim Guanabara, lá também em Santo Amaro, e no Parque Novo Grajaú. Sim. Tudo ali é região do Grajaú. E temos um lugar também onde a gente atua, que é o assentamento Anchieta, que ali é 1.200 famílias no assentamento, provavelmente aí 5.000 pessoas que moram nesse assentamento. Também é um campo de missão nosso também, lá no Grajaú. Uma pergunta que sempre se faz, vocês fazem o quê? Que carisma é o de vocês? Pronto, o nosso carisma, nós somos chamados a ser no mundo a face do Cristo que se disponibiliza, através de um esvaziamento silencioso, como Cristo, da manjedoura à cruz. Né? Então, toda essa mística desse silêncio e dessa ação, né, contínua, essa disponibilidade, nós somos chamados aí a viver no cotidiano, né, ali
na normalidade da missão, enquanto membros de vida, os nossos apostolados ali diários, como também nas missões onde nós somos chamados a estar. E é uma coisa interessante para falar, porque assim, muitas vezes as pessoas que nos assistem não entendem muito e às vezes acham que a gente leva uma vida, pelo menos do que diz respeito dentro de casa, diferente da deles. Né? Nós comemos, lavamos, passamos, limpamos a casa, tomamos banho, cozinhamos, dormimos, né? Então é uma vida comunitária como de uma família. Sim. Né? Eu falo isso porque quando eu fui diácono na cidade de Palmas, que lá é onde eu fiz a teologia, e a grande curiosidade dos jovens da paróquia era saber o que é que tem na casa paroquial. E o padre, ele era meio resistente, assim, ele não gostava muito de visitas na casa paroquial. Aí teve um dia que o padre foi viajar, né? E, sei lá para onde ele foi um retiro, agora não me recordo, e os jovens vieram, diácono, leva a gente na casa do padre. Para quê? Para a gente conhecer, a gente não sabe o que tem lá, né? Vai que... Aí eu falei, vocês estão pensando o quê? Que tem uma asa, tem, assim, a gente anda flutuando lá. É uma casa normal, minha gente. Aí, quando eles chegaram na casa, é isso aqui? Eu falei, você esperava o quê? É uma casa. Então, muitas vezes, eu falo porque também muitos jovens, né? Seja que estão no processo vocacional, que se aproximam. Eu falo porque eu também tive contato com alguns e tenho contato com alguns que fazem um processo de discernimento para a Canção Nova e tal. Às vezes fica aquela coisa muito ilusória, né? O que é essa vida comunitária? Se é muito romantismo. E aí, às vezes, entra e se decepciona, né? Então, eu vou pedir para você, tira esse romantismo da vida comunitária. Como é a vida comunitária? Bem, isso é uma realidade que o senhor falou, né? A gente vai, primeiro, é uma vida comum, né, de fato. Mas a nossa rotina, ela começa, vamos lá, às 6h30 da manhã. Ou seja, não vai dormir até 10 horas da manhã, não. 6h30 da manhã, nosso café. 7h20 aí nós temos a nossa oração comunitária. 8 horas a gente tem a distribuição dos apostolados, aqueles que já sabem onde estão, já sabem o que tem que fazer. 9 horas a gente começa a adoração, né? Cada um tem a sua hora de adoração lá durante o dia. 1h da tarde é o almoço. Depois da tarde a gente tem as transmissões do Terço da Misericórdia, a gente tem os trabalhos específicos da casa e nós temos uma padaria. Né? Então, assim, é uma padaria que faz pães, assim, mas não é aberta, é sob encomenda dos comércios, dos mercadinhos lá perto da nossa região. Então, a padaria é trabalho. Tem dia que as nossas pernas de noite não estão aguentando, né? Porque é puxado, né? No calor, então, com 2 fornos ligados e pão para todo lado, né? É bem puxado. Mas é justamente isso, né? Essa realidade da vida comum mesmo. Sim. De uma família, como o senhor disse, né? Sim. A gente tem que limpar quintal, limpar banheiro, arrumar cama, deixar quarto organizado, cozinha, almoço, compra, conta, tudo de uma casa a gente vive, né? Só que uma coisa interessante nós não somos chamados a cair nessa rotina, né? Porque por detrás de tudo isso existe o carisma, existe a vida fraterna, existe o que é próprio das fundações, né? A vida fraterna, a vida de oração, a vida apostólica. Uhum. Então, para a gente, diante dessa normalidade do dia a dia, né? Por detrás, dentro de nós, sempre o Evangelho, né? O ser Evangelho, a busca aí diária para a gente poder se configurar a Cristo, né? Porque sim, somos chamados a isso, né? Pelo nosso batismo por excelência, mas também no carisma, né? Nos configurar a Cristo. Mas diante de tudo isso, o senhor pode dizer também, né? Não tem vida melhor, né? Não tem. A vida comunitária realmente nos refaz, nos ressuscita. Nós temos uma frase na comunidade Canção Nova que é justamente isso, né? A vida comunitária nos ressuscita, né? Às vezes nós chegamos cansados de um dia inteiro de trabalho, aí a gente chega assim querendo nosso quarto, nossa cama para dormir, aí está lá o povo tudo na cozinha, tudo na mesa, conversando ainda, meio, nossa senhora, aí você dá esse passo, e quando você dá esse passo, como você sai bem dali? Uma restauração. É, uma restauração. E é interessante porque, assim, o mais importante, né, aí é um documento chamado Partir de Cristo, né, da vida de oração, da qualidade da vida de oração, a qualidade da vida fraterna, da qualidade da vida fraterna, a qualidade na vida
missionária apostólica. Muitas vezes na nossa agitação a gente pensa, não, eu vou entregar para Jesus, eu vou entregar minha vida para Jesus porque eu quero evangelizar o mundo. Mas a gente esquece que Ele chamou primeiro para estar junto com Ele, em comunidade, para depois enviar em missão. Né? Isso está lá em Marcos 3, se não me engano, versículo 18, 19, não sei. O Senhor chamou aqueles que Ele quis para permanecerem com Ele, depois enviá-los em missão, com o poder de expulsar demônios. Pronto. Está aqui o segredo da vida comunitária, permanecer com Jesus. Só que eu não permaneço sozinho, eu não sou eremita, né? Tem os padres eremitas. Eu permaneço em comunidade. Porque a vida comunitária, ela nos ajuda também a entrar na forma. Eu falo assim, entrar na forma não é você aprender alguma coisa, mas é você tirar alguma coisa. Porque vamos supor, né? A forma de um pão, né? Vamos lá, vamos supor que se você tem uma forma de um pão, você vai colocar ali, vai sobrar massa às vezes. Você não vai medir certinho, às vezes você vai sobrar massa, então você tem que tirar aquilo que está sobrando. A vida comunitária é assim, né? Mas, e a comunidade, então, Immanuel, né? Porque esse né? O indo estar dentro. Sim. Essa comunidade Immanuel, ela tem todos os estados de vida, como é que é? Quando eu falo estado de vidas, né? Então eu falo os casados, os solteiros, celibatários, os padres, as freiras, como é que está isso hoje? E qual que é o seu, né? Também. Hoje nós temos solteiros, celibatários e casados, né? Nós não temos ainda sacerdotes na comunidade. Ainda. Ainda, né? Mas foi um presente de Deus a gente também entender essa riqueza, né, dessas pessoas que um vai complementando o outro. É muito bonito isso, né? E eu, particularmente, diante de um bom tempo mesmo de discernimento, eu compreendi, né, o celibato na minha vida, né? Era algo que já também crescia dentro do meu coração, algo que Deus começou a mexer numa época em que eu estava fazendo um retiro chamado Tecendo Fio de Ouro. Da Aimee Nogueira, da Aimee Nogueira, né? Shalom. Era um retiro fechado no Shalom. Sim. Uns 6, 7 dias, eu acho, de retiro, e chegou nessa parte aí do estado de vida, né? Só que eu namorava na época, né? Eu tinha assim, puxa, vou casar, vou ter 3 filhos, e aquela vida pronta na minha cabeça, né? E aí, quando chegou nesse retiro, eu comecei a entender outras coisas. E fiz o retiro, tudo, depois eu fui fazer uma visita na comunidade Shalom, e tinha uma mulher lá, a gente partilhando assim, tranquilamente, né? A partida mais louca da minha vida, assim, né? Porque ela chegou para mim e falou assim, você não percebe que o seu amor não é só para uma pessoa? Uau. Aí, aquilo dentro de mim, né? Tá louca, né? O que né? essa mulher está falando da minha vida? O que essa mulher está falando para mim, Jesus, né? E ali, diante dessa realidade, eu entrei em crise mesmo. Foi uma das brabas, né? Namorava na época. Namorava, né? E, enfim, o decorrer da história foi, de fato, compreender que não era aquilo que Deus queria. Era aquilo que eu queria, mas não era o que Deus queria. Entendi. Né? E terminamos namoro, tudo, e comecei esse processo mesmo de entender o que era isso. Né? Conhecia... É fácil isso? Não, não é fácil. O Porque que me ajudou... às vezes a gente pensa, conversa, assim, a gente está contando uma história, mas a gente também, não, muitas vezes, passa despercebido, né? Porque você tinha planos, tinha sonhos. Sim. E não somente planos e sonhos, mas você já tinha uma pessoa envolvida, né, nesses planos e sonhos que você estava. E aí não foi fácil. Né? O que me ajudou muito, padre, foi partilhar com pessoas que já eram celibatárias. Né? Procurar entender esse amor, o indivíduo, esse amor esponsal, esse amor, né? Entender isso. E quando eu fui entendendo, quando eu fui lendo, né? Até mesmo a própria Teologia do Corpo depois que surgiu, tem um capítulo lá só sobre celibato, o Amadeu também, o celibato hoje, eu acho que é o nome do livro, que foi trazendo uma clareza, né? Encontros também que eu participei, né? Que foi me ajudando a entender esse caminho, né? De que de fato não era um amor para uma pessoa somente. E eu entendi isso vendo a minha própria história, né? De que eu sempre fui muito assim de todo mundo, né? Aquela pessoa que sempre não gostava assim de sempre enturmada, sempre ouvindo os outros, sempre amparando, sempre. E eu fui entendendo isso, né? Mas muito mais que isso, essa questão de uma solidão que eu tinha, mas que não era uma solidão negativa.
Era uma solidão necessária. Né? Onde eu vi uma luzinha vermelha, meu filho, um sacrário, né? A gente já quer estar ali quietinho no nosso canto, escutando, ouvindo, lendo, conversando, né? E diante dessa realidade eu fui entendendo, não, é isso, né? Deus quer mais de mim, né? Ele não queria só o Fabiano, ele queria o Fabiano por inteiro, né? E aí eu estou nesse processo aí, graças a Deus. E é bonito você dizer, porque assim, a gente percebe quando a pessoa, por mais que ainda não tenha a plenitude da resposta, né? Mas a gente percebe quando a pessoa já deu a resposta e está se completando por ela. Eu vejo isso em você de uma forma muito clara, né? Esse amor por Deus em você é muito claro, né? Nós tivemos pouquíssimos contatos aqui, mas isso é muito perceptível. E não é que Deus é um Deus egoísta que não gosta de dividir o seu amor com ninguém. Pelo contrário. O amor celibatário é não ter ninguém para ser para todos. Eu entendo, porque eu também sou celibatário, obviamente, mas eu entendo o celibato justamente por isso, porque a gente responde, né? Não é uma escolha, é uma resposta. Sim. Né? Então a gente responde ao Senhor de uma forma livre, e precisa ser livre, né? Em não ter ninguém para poder ser para todo mundo. Isso é muito belo ver, né? E isso está muito claro no seu olhar, está claro no jeito que você fala, principalmente nesse ponto agora que você tratou, você irradia realização, né? Eu até, quando falo muitas vezes do sim de Maria, né? Esse sim incondicional que ela deu, e mesmo sem entender como se dará isso, eu falo que não é sims que nós vamos dando ao longo da vida. Não, nós damos um sim que precisa fazer eco durante toda a nossa vida. Então esse sim de entrega a Deus é muito claro em você. E isso é muito belo, por quê? Porque você traz um carisma de fundação em que não é somente o seu carisma, e o seu estado de vida, né? Mas só Deus é capaz de fazer uma coisa dessa. Ele escolhe uma pessoa com as suas particularidades, com o seu estado de vida, capaz de fundar e entender, porque também tem a graça de estado, você é fundador, né? De entender um casal, de entender um jovem que quer se casar, de entender quando vierem os padres, né? De entender e acolher à luz do carisma, né? Como essa face de Cristo que se disponibiliza, né? Mas dentro disso, eu vou pedir que nós vamos caminhando daqui a pouquinho para o término do nosso programa, né? Ainda faltam uns minutinhos, mas que você pudesse nos fazer um apelo vocacional. Não somente um apelo vocacional para a comunidade Emmanuel, mas hoje nós estamos precisando levar as pessoas a tirar os tampões dos ouvidos. Deus continua chamando, nós é que estamos colocando tampões nos nossos ouvidos. Então, dentro da graça e do estado que Deus te deu como um fundador, olhando para essa câmera aqui, faça um apelo vocacional. O que você diria? Existe uma multidão que está te vendo agora, nós não estamos vendo ninguém, nós estamos só vendo a equipe que está aqui, mas existe uma multidão te vendo. Faça um apelo vocacional, daquilo que Deus coloca no teu coração. Te coloquei agora numa fria, mas é graça, né? De estado. Vamos lá. Então... você que está acompanhando aí, então o programa, né? Eu acho que de fato, essa frase que o padre disse agora, ela é fundamental, né? Deus continua chamando. Existe um eco do coração de Deus que ainda atrai os homens e as mulheres deste tempo, né? Talvez você até olhe para a sua vida e fala, nossa, mas eu já não tenho idade, nossa, mas eu não tenho condições. Sim, Deus chama a todos, né? Todos nós somos vocacionados a algo. Então, quando a gente encontra a nossa vocação, né, e quando a gente entende a nossa vocação, a gente mergulha de fato. Ou se você é jovem aí, está com medo, se você é uma jovem também está com medo de dar o seu sim a Deus, eu posso dizer para você, né, de uma forma muito segura, né, Deus nos dá de fato o chão para nós pisarmos. Quando eu
comecei a entender na comunidade o que Deus queria, eu sempre lembrava de um desenho da minha época, do Tio Patinhas, que eles corriam e o chão caía atrás deles, né? E eu fui entendendo que com Deus é o contrário, a gente vai correndo e Deus vai colocando o chão para a gente poder pisar. Então, não demores, né? Não demores, porque o tempo atual, este tempo que nós estamos vivendo, com todas as realidades que a gente está vendo no Brasil, no mundo, é preciso que se levante homens e mulheres que deem uma resposta livre a Deus e sem reservas, né? Porque nunca se precisou tanto de homens que dessem uma resposta para Deus como agora. Em um mundo tão secularizado, tão hedonista, tão cheio de si mesmo, está na hora da gente, enquanto católicos, que comungamos o corpo de Cristo, né? Ou você que não teve uma experiência ainda, ou está passando aí no canal de televisão agora e está assistindo esse programa, Deus nos chama. Que nós tenhamos a coragem de dar uma resposta para Ele, porque sempre vale a pena. Muito obrigado, Fabiano. Que Deus abençoe você, Amém. Deus abençoe a sua comunidade, Deus abençoe os seus membros. Aqui eu estendo a bênção da igreja que me foi confiada pelo sacramento da ordem a todos da tua comunidade, ontem, hoje e amanhã. E para as pessoas entrarem em contato com a comunidade, Bem, pelo como elas Instagram, fazem? pelo Instagram, comunidade.immanuel, com I, 2 M's, Immanuel. Isso. E também pelo Facebook também, Comunidade Immanuel. Pode pôr Immanuel lá, comunidade, que tem bastante coisa no Google lá. Só clicar, tem o direct do Instagram, tem também o Messages do Facebook. Tem o WhatsApp, mas eu não vou lembrar agora o número, né? O WhatsApp vai ser colocado aqui embaixo já, eu vou dar, está aqui embaixo. Certo, Agora, o WhatsApp é DDD 11, né, porque é cidade de São Paulo, 94366-1005. 94366-1005, DDD é 11. Ser ao mundo a face do Cristo que se disponibiliza. Fica o convite, então, para você conhecer também até o assentamento lá, né? Muitas famílias necessitadas aí de visitas, de abraços, de uma série de coisas. Vai ser um prazer receber vocês. Eu termino aqui partindo do que você disse, que é uma frase que eu li hoje. O abraço, ele é um nó dado por fora que desata muitos nós que estão por dentro. Olha. Que Deus abençoe você. E lembre-se sempre da frase que é a pergunta constante que Jesus nos faz. Tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta o meu rebanho. O que será que Deus quer fazer com você? Ainda estamos aí nos inícios do ano de 2022. O que Deus quer de você até o final deste ano? Será que Ele não está esperando uma resposta clara, concreta e generosa? Então responda com a sua própria vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Fabiano, que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado.